Muito bom dia a todos. Vamos de novo de quase santo da casa. Gente, muito bom dia. Bom dia aos internautas. Bom dia ao nossos queridos Virgílio e Marli. Certamente não estão presentes hoje, né? Mas deve estar grudadinhos lá na internet acompanhando. Está tudo sob controle, viu, Virgilhão? Um beijão para vocês. Bom, amigos, então o tema que nós propomos o estudo dessa manhã é reflexões sobre a imortalidade. Só fazendo um apanhado inicial, aqueles que já estão na doutrina espírita há algum tempo, já buscam fazer algumas leituras, a gente já sabe que a estrutura básica da codificação, composta por 5 obras trazidas por Kardec e a pleiade de espíritos superiores, ela é formada inicialmente pelo Livro dos Espíritos. Nessa primeira obra, Kardec, por meio de questionamentos, de 1019 questões e vários outros comentários seus, ele faz um apanhado geral sobre a mais diversa temática. E vem, nas obras seguintes, nas 4 obras seguintes, ele vem detalhar, e aí sim, o que é muito interessante, trazer o seu conhecimento particular. Então, na primeira obra, em O Livro dos Espíritos, Kardec faz os questionamentos à espiritualidade superior. Nas outras 4 obras, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, ele vem também com a colaboração mais pontual dos espíritos superiores, mas ele vem mostrar a sua inteligência, a sua elevação espiritual nas explicações, nos esclarecimentos que ele traz. Então, ele vai abordando em cada uma dessas outras 4 obras, mais detalhadamente, algumas questões. O Livro dos Médiuns, a questão da mediunidade, todos os processos. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer explicações, bem amparado pelos Espíritos, sobre o que Jesus quis nos dizer em várias das suas parábolas. E, em O Céu e o Inferno, ele vem tratar mais especificamente sobre a questão da imortalidade. Se nós abrirmos o índice dessa obra, o primeiro capítulo tem o título O Porvir e o Nada. O segundo capítulo tem o título O Temor da Morte. E por aí vai, o céu, o inferno, os anjos, os demônios. E ele fecha a obra com depoimentos, uma sessão com depoimentos de espíritos que vêm do plano espiritual nos dizer como estão. Espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos suicidas, e por aí vai. É muito rica a obra. Então, já que é nesta obra que Kardec aprofunda essa questão da imortalidade, da vida, o porquê, os porquês que nós tantos temos a necessidade de questionar, é sobre essa obra que a gente, então, toma a base desse estudo que nós propomos nessa manhã. E aí eu vou, já que é um estudo e que muitas vezes nós, pela correria da vida, deixamos de fazer a leitura, fazer o estudo dessas obras que estão já há mais de 150 anos à nossa disposição. Nessa manhã, então, a proposta é que nós leiamos o que Kardec fala sobre essa questão, sobre a questão da imortalidade, sobre a questão do temor da morte e essas questões que são as principais nas nossas vidas. Se nós verificamos pessoas aturdidas, perdidas, corruptoras, corrompidas, tudo gira em torno desta questão, da insegurança, da falta de esperança, da falta de fé, da falta de confiança. Então, eu gostaria de iniciar esse estudo fazendo a leitura do capítulo 1, de um parágrafo inicial, que Kardec abre essa obra da seguinte forma. O capítulo 1, então, o título é O Porvir e o Nada. Olha como a leitura é próxima de nós. Vivemos
pensamos e agimos, eis o que é positivo. E morremos, o que não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Ou vivemos eternamente, ou tudo se aniquilará para todo sempre? Vale a pena pensarmos nisto. Então, Kardec abre a obra O Céu e o Inferno com esse parágrafo. Tão próximo, né? Bem, e daí, dando continuidade, eu faço uma perguntinha para nós. O que diferencia, o que nos diferencia dos demais elementos, né, dos outros reinos? O que permite a nós estarmos no topo evolutivo até o momento? Sermos racionais. Quem falou, desculpa? Opa, isso, amigo. Sermos racionais. Concordam com ele? Muitas vezes a gente fala, nossa, mas o animal que eu chamo de irracional é tão mais racional que eu, né? Mas isso tudo a gente vai discutir hoje. Vocês concordam que, como ele disse, pode também de outra forma ser dita assim? O que nos diferencia dos outros elementos, dos outros reinos, é a nossa capacidade de pensar continuamente. E, por meio desse pensamento contínuo, nós temos a possibilidade de ter a consciência de um futuro e buscarmos conhecer o Criador, né? Quando nós observamos um animalzinho, nosso amiguinho, irmãozinho de estimação, é injusto e errôneo dizer que ele não pensa. Ele sabe expressar carinho, buscar o alimento, buscar fazer suas necessidades fisiológicas. Então, a gente não pode dizer que ele age de forma impensada. Ele tem, sim, um certo pensamento. E a espiritualidade nos traz isso no Livro dos Espíritos. Só que a diferença é que ele não consegue formular continuidade nesse pensamento. Ele não acorda e fala, estou com fome. O instinto dele diz, estou com fome. Ele vai buscar o alimento. Só que ele não fica ali matutando, daqui a meia hora eu tenho que fazer aquilo. Não, ele age por instintos. E é o que nós, no reino hominal, já demos um passo adiante. E esse passo adiante é o que faz toda a diferença. É o que permite que tenhamos possibilidade de não sermos atingidos de forma tão sem a nossa vontade, né, as vicissitudes da vida, mas que, por outro lado, também, nos dando esse maior livre-arbítrio, deixam a nossa escolha de sabores também, outros, né, que o animalzinho não precisa experimentar, por exemplo, a culpa. Então, isso, todo aquele processo de livre-arbítrio, né, ele dá-nos a possibilidade de darmos um passo adiante ou de estagnarmos, de derivarmos, né, e buscarmos, assim, experiências variadas. Então, o pensamento contínuo é o que nos diferencia e nos coloca no topo, realmente, e nos responsabiliza muito mais. Somos responsáveis pelos outros seres, obviamente. Leon Denis, no livro cujo título é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele formula uma frase que muitos de nós conhecemos e diz o seguinte: na planta, a inteligência fica adormecida, no animal, ela sonha, apenas no homem ela acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso, e olha essa parte agora, a partir daí, o progresso, de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, só pode realizar-se pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então, olha que interessante, ele fala nesse final que a evolução nos reinos, digamos, inferiores, mineral, vegetal e animal, ele se dá naturalmente e obrigatoriamente, essa evolução se dá. Já no reino hominal, naquele em que estamos,
essa evolução só pode realizar-se pelo acordo da vontade nossa com as leis eternas. Então, nós só conseguimos evoluir, ascender, evoluir intelectualmente e moralmente, se nós nos alinharmos às leis da natureza, né? Caso contrário, nós viveremos aí de patinar e de lamuriar-nos, né? Bom, o que ocorre é que, estando nesse reino onde o pensamento é contínuo, o homem possui, até determinado limite, livre-arbítrio para pensar. Até onde a nossa inteligência é capaz de formular questões, imagens, nós somos livres, concordam? Não há nada que nos impeça de pensar no que quisermos. E isso aí é uma bênção também, porque se a gente analisa que o que nós nos relacionamos é com o exterior de outras pessoas, isso é uma bênção. Por quê? Porque se nós tivéssemos acesso aos pensamentos das outras pessoas, seria algo muito complexo. Então, Deus, na sua sabedoria infinita, Ele nos dá essa capa que permite que nós mantenhamos relacionamentos sem, muitas das vezes, mostrarmos verdadeiramente o que estamos, como estamos. Né? É uma reflexão muito importante. Então, Deus permite que nós, num retorno, numa nova oportunidade, vistamos uma capa que nos permita o relacionamento, mas sem identificar quem verdadeiramente a nossa energia ainda está, como ela ainda está. Isso é uma bênção para o recomeço. Já pensou se a gente identificasse energias? Mas a sua energia é uma energia de numa última passagem, de muita criminalidade. Se fazem essa identificação a minha possibilidade de um recomeço, ela fica interrompida, ela fica comprometida. Né? Então, essa carapaça do corpo físico é uma bênção para que a gente vá novamente, retorne à tarefa. Então, nessa questão do livre-arbítrio do pensamento, até onde nossa inteligência é capaz de formular, e a gente ainda está longe de formular questões, estamos longe ainda de compreendermos Deus, né? Os Espíritos nos falam na questão número 10, falta-nos o sentido, né, para compreender Deus, mas, caminhando e evoluindo, a gente começa a fazer os questionamentos principais da vida, que são: de onde viemos, para que estamos aqui e para onde iremos, que é o mais amedrontador. Diante desta questão, e não aceitando mais muitos dos dogmas religiosos, não especificamente nenhuma religião, não aceitando muitas das explicações, o homem desenvolve a filosofia, né, que quer dizer amor ao saber, amor ao conhecimento, né, busca da sabedoria, buscando explicar exatamente essas questões, né, não aceitando mais algumas explicações que para ele não faziam muita, não tinham muita lógica, né? Isso tudo fazendo parte do progresso. O homem tem, segundo Kardec, em O Céu e o Inferno, ele tem, então, 3 alternativas nesse pensamento, nesse desenvolvimento do pensamento sobre a vida. Ou ele acredita no nada, ou ele acredita na absorção no todo universal, ou ele acredita na individualidade da alma antes e depois da morte. Então, Kardec formula logo nesse primeiro capítulo essas 3 alternativas. Então, a gente vai dar uma passada rapidamente. O que é a crença no nada? É a chamada doutrina nihilista, ou nihilismo, que provém da palavra latina nihil, que quer dizer nada. Kardec nos diz: pela crença em o nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Então, aqueles que
sem nenhuma crítica, é apenas uma constatação e repassando o que Kardec raciocina, né? É o raciocínio de Kardec, ao qual nós concordamos, evidentemente. Ele diz que é o seguinte, que a doutrina em um nada, a doutrina no nada, é a mais insensata e antissocial de todas que possam existir. Por quê? Ele justifica aquele que crê, o incrédulo, aquele que crê que após a morte nada existe, ele está agindo de plena coerência quando ele diz: vamos aproveitar a vida ao máximo, só temos uma vida, cada um por si, Deus por todos. Ele usa palavras mais ou menos nesse sentido. Ele diz: aquele que crê em o nada está correto, ele está agindo de forma coerente. Porque se não existe o amanhã, por que se preocupar em se melhorar? Não faz sentido, né? Então ele fala, está de acordo, só que é a doutrina mais insensata e antissocial. Continua dizendo que a sorte nossa é que a maioria daqueles que se dizem incrédulos, na verdade, são muito mais ansiosos por comprovar que o nada não existe do que verdadeiramente convictos. Que é uma minoria ínfima a quantidade daqueles que realmente são incrédulos, convictos e não inseguros, e não aqueles que buscam com muita ansiedade. Diz mais que, se houvesse na nossa sociedade uma maioria de incrédulos absolutos, a nossa sociedade não existiria, a vida não existiria, né? Nós já teríamos nos aniquilado, dissolvido a nossa sociedade. Por quê? Porque imperaria o egoísmo, né? Imperaria a lei que ainda vige entre nós e em nós, né? Em nós, muitas das vezes agimos por falta de confiança, por falta de fé, na forma do materialismo, né? A crença em o nada é a crença no materialismo. O que existe é simplesmente o que eu vejo. O depois eu não vejo, para mim não existe. Então, muitas vezes nós agimos assim também. Basta que nós nos reparemos. Então, Kardec diz que a impotência das religiões frente à necessidade do homem compreender antes de crer alimenta a incredulidade. Então, se eu, buscando na religião as explicações que me saceiem e saceiem a lógica do pensamento, do raciocínio, e não as encontrando, eu me digo incrédulo, muitas vezes. Muitos daqueles que se dizem incrédulos são aqueles que, não concordando com os dogmas postos, dizem, não concordo, não creio. O que falta a eles é aquilo que Kardec também, nessa obra, diz. O Espiritismo nos dá a fé raciocinada porque ele nos permite compreender. E nos permite compreender porque nos faz raciocinar. Sem raciocinar, eu não posso compreender, né? Compreendendo, eu tenho certeza. A segunda doutrina é a doutrina da absorção no todo universal. Segundo esta doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio, né, desse princípio universal da vida, que constitui sua alma e dá-lhe inteligência e sentimento. Pela morte, esta alma volta ao foco comum e perde-se no infinito, qual gota d'água no oceano. Incontestavelmente, esta doutrina é um passo adiante sobre o puro materialismo, visto como admite alguma coisa, quando este nada admite. Quando a doutrina do nada, nada admite. As consequências, porém, são exatamente as mesmas. Essa questão, então, da absorção no todo, existem algumas religiões que professam essa filosofia. Não sei se vocês já tiveram conhecimento. Mas é interessante. Porém, Kardec, na sua inteligência, desenvolve da seguinte forma. Não faz sentido se, imaginemos, um reservatório de água e as gotas que saem dele são gotas que representam a individualidade de cada um.
O que ocorre à medida que o homem vive? Ele tende a desenvolver-se intelectualmente e moralmente, tende. Quando ele retorna a esse poço, a esse todo universal, ele retorna, então, a algo mais limpo, mais puro. E com o passar do tempo e com essa mecânica continuando, o que vai acontecer com essa fonte? Ela estará mais limpa, concordam? Aí Kardec pergunta, como então se explicaria nascerem homens ainda tão ignorantes e tão agressivos? Não há justificativa. Outro questionamento que ele faz, se o homem se educa por meio dos seus antecessores, dos seus pais, ele tem a oportunidade de se melhorar intelectualmente e moralmente, quem foi que deu início e provocou a melhoria dos pais? Daquela gota que é igual àquela filha. Então, ele vem dizer que, filosoficamente, pela lógica, não se sustenta, né? Não se sustenta. E, além do mais, quando ele termina dizendo que as consequências aqui no final, porém, são as mesmas, por quê? Porque ele diz que o que nos importa é a manutenção da nossa individualidade. Se dissermos para nós que, ao morrermos, perderemos a individualidade, que o Eduardo deixará de ser Eduardo, ou sabemos que o nome não importa, mas que essa individualidade deixará de existir, pouco importa. Pouco importa a preocupação com a evolução, com a melhoria, né? Talvez muito pela nosso egoísmo em participar de um todo. E aí, para concluir, a terceira e última alternativa que Kardec nos mostra é a doutrina da individualidade da alma antes e depois da morte. E ele diz que o Espiritismo dá coisa melhor. Eis porque é acolhido rapidamente por todos os atormentados da dúvida, os que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares o que procuram. O Espiritismo tem, por si, a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos, e é por isso que inutilmente o tem combatido. Isso no item 13 do primeiro capítulo. E é curioso, né? Muitos de nós, né, o Espiritismo ainda é muito combatido pelo materialismo, porque dizem que ninguém nunca voltou da morte para dizer como é lá, que não existem provas palpáveis, né, bem entre aspas, mas aí essas pessoas, muitos homens da ciência, esquecem de investigar um pouquinho e reconhecer algumas figuras históricas notáveis, como, por exemplo, William Crookes, né, que é considerado o maior químico britânico, já nascido na Inglaterra, que foi um dos físicos, né? Ele tinha formação em química, mas desenvolveu muito também a área física, foi o criador dos raios catódicos, né? Daquelas TVs de tubo. William Crookes, assim como Kardec, assim como vários outros cientistas, nas suas épocas, dispostos a desmascarar esses fenômenos que eclodiam, começam a investigar cientificamente, seriamente, e ficam espantados quando verificam que, e isso é uma frase utilizada por William Crookes, quando ele fala o seguinte: não digo que isto é possível, né, os processos de materialização que ele tanto investigou. Ele fala, não digo que isto é possível, digo isto é real, né? Então, prova maior. Então, William Crookes, que nós temos acesso facilmente às informações, um dos maiores cientistas, batizado depois por um outro também, escritor, médico escocês, chamado Arthur Conan Doyle, que é o escritor famoso, criador de Sherlock Holmes, um também homem de ciência que, após muitas dores na vida, de perdas de esposa, de filhos, de cunhados, num processo depressivo, busca o espiritualismo, busca o espiritismo e escreve várias obras, se torna espiritista, e vem batizar o William Crookes sobre o nome de o grande cientista do invisível, né? Então, falta muito à ciência
talvez, reduzir um pouquinho, né, do ímpeto de tudo explicar por si própria e verificar que outros grandes cientistas fizeram experimentações muito sérias e deram prova, né, que estão aí, só não são vistas porque não queremos ainda. O homem, seja qual for a escala a que pertence, a escala social, Kardec se referia, desde a fase selvagem, tem o sentimento inato do futuro. A sabedoria divina imprime em cada um de nós esse instinto da crença na continuidade da vida, desde o selvagem. Por isso que, quando estávamos ainda na fase de selvagem, cultuávamos deuses existentes, representados por fenômenos da natureza. Existia, então, em nós essa ideia, que não sabíamos explicar, mas ela estava em nós. E aí a gente faz o seguinte raciocínio. A gente pode pensar assim, mas é difícil entender como nós que cremos na continuidade da vida, na reencarnação, por que, então, que o indivíduo, ao renascer, tendo passado pelo mundo espiritual, ele ainda volta não acreditando na vida espiritual? Já pensaram nisso? Não é curioso isso, gente? Não fica uma lacuna, talvez? Mas como? Se dizem que eu já tive tantas encarnações, como que eu posso voltar e não ainda reconhecer se eu estive lá? Mesmo que sobre nós recaia o véu do esquecimento, a bênção do véu do esquecimento, mas eu não teria que obrigatoriamente ter aniquilado esse processo da dúvida, da não crença? E olha o que Kardec faz. Nesse mesmo livro, Céu e Inferno, no capítulo sobre os suicidas, Kardec, dialogando com o sétimo depoente, no bom sentido, no item que ele chama um ateu, ele faz uma pergunta num dado momento, e aí para e vem de inteligência própria fazer esses comentários que eu vou apresentar. Mas ele faz a seguinte pergunta ao espírito suicida, que era um ateu: de onde provinham as vossas ideias materialistas de outrora? E o espírito responde: em outra existência eu fora mal, contrário de bom, e por isso condenei-me na presente vida, na última em que ele se suicidou, a sofrer os tormentos da incerteza. Foi assim que me suicidei. Compreenderam? Então, ele, numa existência anterior, ele considera-se que agiu de forma má. Na próxima, ele, como expiação, condena a vir com a incerteza, com a não crença na continuidade, na existência de um Criador. Durante a existência, ele sucumbe, suicida. E aí vem conversar com Kardec. E aí o Kardec, continuando, ele faz essa avaliação sobre essa curiosidade. Muitas vezes nos perguntamos como pode haver materialistas quando, tendo eles passado pelo mundo espiritual, deveriam ter do mesmo a intuição. Palavras de Kardec. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a alguns espíritos, que, conservando o orgulho, não se arrependeram de suas faltas. Então, veja, não é punição, é o espírito, como o próprio aqui, um ateu diz: eu escolhi vir com a incerteza. Né? Não é uma punição, na maioria das vezes ele pede. Por quê? Porque ele quer vencer a si mesmo. E Kardec continua: para esses tais, a prova consiste na aquisição, durante a vida corpórea e à custa do próprio raciocínio, da prova da existência e da vida futura, da existência de Deus e da vida futura que tem, por assim dizer, incessantemente sobre os olhos. Então, nós nos colocamos como prova mudarmos, controlarmos nosso orgulho e, usando o nosso raciocínio e a nossa inteligência, passarmos a reconhecer que não existe possibilidade de não ter uma inteligência criadora acima de nós. Então, olha que bacana. E aí ele fala: muitas vezes, porém, a presunção de nada admitir acima de si
os empolga e absorve. Assim, sofrem eles a pena até que, domado o orgulho, se rendem à evidência. Então, fica assim explicado porque, muitas das vezes, existem aqueles que ainda não creem. E devemos respeitá-los, porque muito mais importante é aquele que não crê, mas busca, pensa nisso, do que aquele que diz que crê, mas age totalmente em desacordo com aquilo que professa. Né? Esse é aquele que Jesus certamente mais vai ter trabalho ainda. Né? Porque aquele que está buscando, que diz eu não acredito ainda, ele é mais justo, ele é mais sincero, ele é mais honesto, principalmente com ele mesmo, que é o que importa. Como é possível, aí Kardec a gente parte para uma outra questão, a questão sobre o temor da morte, que ele aborda também. Kardec chega e faz o seguinte questionamento e ele mesmo responde: como é possível que entre os que acreditam na imortalidade da alma, digamos a maioria de nós, tanto ainda se achem apegados às coisas da terra e sintam tamanho temor pela morte? Não é interessante também? Eu acho que é o estágio mais próximo, né, da nossa situação. Nós já acreditamos na existência de uma inteligência superior, uma inteligência criadora, nós já nos confortamos, já nos consolamos com o raciocínio, a compreensão de que, como muito bem disse no domingo passado, nosso companheiro Ademar Faria Júnior, e eu também concordo plenamente, né, me permitindo, Ademar, concordo plenamente com ele que, se não houvesse o fenômeno da reencarnação, realmente a justificativa de um Deus justo, bom e misericordioso caía por terra, né? Se não houvesse a continuidade e novas oportunidades. Então, nesse processo, nós que já temos caminhado nesse sentido, por que ainda tememos a morte? Né? O instinto de conservação, ele deve existir em nós, certamente, porque devemos valorizar a oportunidade que temos. Né? Se fizermos a leitura de alguns raciocínios, vamos vendo como é complicado, como é concorrido o retorno a uma nova oportunidade. A gente faz só um raciocínio rápido, lógico que existem outras variáveis, mas se hoje na Terra, no Brasil, vive-se em média, homem e mulher, tirando uma média, 75 anos, e se existem 2 ou 3 vezes mais espíritos no plano espiritual do que encarnados, se não se modifica a capacidade de número de seres habitando a Terra, daqui a quanto tempo retornaremos? Pensaram nisso? 75 anos é a média. Se tem vamos pegar 2 vezes mais espíritos, 2 esperando pela nossa vaga, nós só voltaremos na terceira oportunidade. Terceira oportunidade de 75 anos são 225 anos. Né? Lógico que existem outras variáveis, né? A nossa inteligência, a nossa fraternidade amplia a capacidade, a divisão. Né? O planeta ainda, né, tem muita capacidade de abrigar seres, mas não importa. Mas a questão é que a concorrência vai se elevando. E aí Kardec, então, vem fazer parte da sua resposta. E olha também que inteligência convincente. O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. Ele é necessário, o temor da morte é necessário, enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso ao arrastamento que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrena e a negligenciar o trabalho que deve servir ao seu próprio adiantamento. Eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas eu tenho muitas vezes de que, quando vejo algumas situações, e principalmente em relação a familiares, eu hoje só penso, não falo não, mas eu falo assim, oh meu Deus, mas que bom que se passasse a crer de outra forma, né? Se pensasse conforme o Espiritismo,
e a gente tem essa ânsia. E ela é necessária e é boa, né? Porque existe uma frase que diz que a maior caridade que podemos fazer ao Espiritismo é a sua própria divulgação. Mas a divulgação não por palavras, a divulgação por ações, né? Por exemplos. Mas a gente tem esse sentimento, nossa, mas estaria tudo resolvido nessa questão, nesse problema dessa pessoa, se ela passasse a pensar dessa forma, pensar como o Espiritismo nos esclarece, né? Mas aí, Kardec, a gente vem e se tranquiliza pelo seguinte: tudo tem de vir no momento certo. Se todos os homens que vivem sobre a terra, homens e mulheres, óbvio, passassem a crer, a ter a certeza na continuidade da vida, isso, conforme diz Kardec, poderia ser um desastre. Por quê? Porque nós, não tendo um embasamento suficiente, porque não basta crer ou ter a bênção da consolação de que a vida continua, de que ninguém se perde. É preciso também reconhecer que, apesar dessa bênção que nos tranquiliza, existem as obrigações pontuais. Existe o trabalho a ser feito. Ele fala, então, que o homem poderia ser levado a negligenciar aquilo a que ele deve cumprir. Porque, se eu não estou muito bem embasado, e eu só penso, não, a vida continua, diante de uma dificuldade da vida, de uma dor forte, eu posso chegar e falar, opa, vou dar uma paradinha, depois eu volto. Paradinha como? Pelo suicídio. Né? Então, Kardec fala, é uma providência divina o temor da morte. Olha que interessante. Se tememos a morte ainda é porque precisamos, porque não estamos ainda seguros para caminharmos sem essa corda que nos mantém, essa rédea. Né? Olha que interessante. À medida que vamos desenvolvendo a nossa fé raciocinada, o temor da morte pode se esvair, porque nós estaremos mais conscientes de que, graças a Deus, existe uma continuidade, que ninguém se perde, os familiares, aqueles que se amam não se perdem, mas, por outro lado, eu devo continuar, devo preservar e valorizar a oportunidade, porque fui eu que planejei de sã consciência, na maioria das vezes. Né? Então, é muito perfeito. Então, gente, continuando sobre essa temática do temor da morte, ele diz que muitas pessoas não temem a morte em si mesma, mas o momento da transição, a dor que eventualmente sofreria. E aí ele continua, e aí eu sugiro para aqueles que não leram, leiam. Na segunda parte desse livro, eu vou fazer alguns comentários aqui, a passagem, onde ele vai explicar tudo, como se dá a passagem do ser no momento, como se dá o momento da passagem, o qual é a chave do sentimento de dor ou não. Né? Nós temos medo da dor, da forma do morrer. Né? E a gente vai compreender nesse capítulo que não devemos temer, muito pelo contrário, ele vai dizer aqui, o estado moral da alma é a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento. Seja a forma que for a forma da causa mortis, se for uma doença onde o indivíduo fica sobre o leito por vários dias, por vários anos, e que muitos de nós, mesmo no meio espírita, equivocadamente, nos lamentamos tanto, tadinho, está sofrendo tanto. Não, está errado. Está errado, né? Nós precisamos nos corrigir. Isso é uma bênção. O desprendimento está sendo feito de forma muito tranquila. Né? Então, aquele que está sobre um leito, que façamos orações para ele e agradeçamos a Deus aquela oportunidade. Porque muito mais complicado é aquele que se vê abruptamente do outro lado da vida, igual a gente vê nos filmes. Kardec esclarece que é exatamente assim. O indivíduo sofre um acidente, levanta-se do corpo físico, o seu corpo perispiritual levanta-se, vê o corpo físico, busca o chinelo, busca levantar a moto, busca abrir a porta do carro. Por quê? Porque ele ainda está cheio de pontos de ligação com o corpo material. Só que, à medida que o estado moral desse indivíduo, mesmo passando por uma morte abrupta,
né, por um assassinato, alguma coisa fora da normalidade, se ele tem um nível evolutivo superior, esse desprendimento se dá. E o que é mais importante, na maioria das vezes, não se tem o sentimento de dor alguma. Né? Alguém lembra do momento do nascimento? Alguém se recorda do momento em que saiu da barriga da mamãe? Basicamente é assim. Então, nós não devemos temer isto. Nós devemos, sim. E uma vez que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, depende de cada um de nós tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Né? E outro equívoco que cometemos, é lógico que a saudade ela é natural, né? Mas a sua saudade é importante que a gente reconheça que ainda é um instinto que vai existir em nós por um tempo ainda, mas é um sentimento egoísta, né? Porque nós não queremos perder o ser, não queremos que ele saia de perto de nós, porque nós vamos sofrer. Mas nós muitas vezes não pensamos, mas se existe uma vida futura, se esse indivíduo, apesar das suas limitações, pois ninguém ainda é perfeito nessa esfera ainda, nesse nível, mas ele esforçou-se por melhorar-se. Então, certamente, pela justiça divina, ele estará num ambiente um pouco melhor. Por que não agradecer a Deus? Então, a gente precisa pensar na morte, sim. Lógico que precisamos. E estar prontos para ela. Porque nós não sabemos a que momento que ela chega e... Vamos embora? Vamos voltar para casa? Então, mesmo no meio espírita, existe essa... não, vamos mudar o rumo da prosa. Não, gente, muito pelo contrário. Aqui que é o ambiente... o ambiente... Né, exatamente, para fazer esse trabalho todo dia. Né, não deixar a mochila ficar cheia. Todo dia, pensar, elevar o pensamento... Como o Santo Agostinho disse, né, o que eu errei, não é o que eu errei. O que eu fiz a alguém que eu não queria que alguém fizesse a mim. É fácil demais dar conta, né? E aí a gente vai, então, caminhando ao encerramento. Será que eu já estou consciente que eu já vivo na imortalidade? Muitos de nós, às vezes, pensam assim, quando eu for para o céu... Antes a gente falava assim, né? Hoje a gente já sabe que eu posso dizer quando eu estou no céu, porque eu posso estar no céu aqui, né? E esse céu se constrói em mim, né? Não é a Cleidinha, por mais bondosa e carinhosa que ela seja, por mais manifestações de exemplo que ela me dê, que ela me mostre o céu dela, o meu céu sou eu que construo, né? Será que eu já estou vivendo consciente de que eu não vou para lugar nenhum? Eu já estou no lugar, eu só vim aqui. Estou consciente de que estudei muito e agora eu estou aqui fazendo a prova? Será que a gente tem consciência, que a gente lembra disso, quando a gente comete o equívoco de dizer que o mundo está cada dia pior, que a gente não sabe onde vai parar? A gente tem explicação, né? Não tem nada disso de mundo pior. O mundo está melhor, porque se o mundo estiver pior... Que Deus é esse que deixa o mundo bagunçar? Né? Que dono de casa é esse que não cuida da casa? Não faz sentido. A lógica, o raciocínio não permitem que caminhemos nesse sentido. Tudo está indo de acordo com o necessário. E se existe, nesse loco chamado Brasil, expiações devido a muito egoísmo, que levam a muita corrupção, é porque aqueles que estão aqui precisam passar por essas provas. Porque essas provas assemelham-se a como eles ainda vibram. Se eu estou num ambiente que ainda se faz muita guerra, né, eu preciso passar por aquela prova. Não é uma fala, não é um raciocínio que aceita e fica inerte, não. Nós temos que lutar para que o egoísmo reduza, para que a corrupção reduza, para que as pessoas não precisem passar pela prova, pela dor de perderem a vida ou terem a vida. Ninguém perde a vida, né? Tudo é um plano. Mas de terem que passar por essas dores para se melhorar, né?
que substituamos pela nossa inteligência a necessidade de aprender pela dor, pelo aprendizado pelo amor, né? Se eu cometi um erro, que eu me apresse a corrigir o erro. Como? Fazendo bem. Então, não tem mistério, né? Mas não é fácil, com certeza. Então, a gente, às vezes, se esquece de que lá no mundo espiritual, como nos dizem os espíritos, lá a gente estuda, a gente se prepara, a gente avalia, a gente se arrepende, a gente sofre muito, mas sofreu muito e se arrependeu sinceramente, o socorro imediatamente vem. Ninguém precisa ficar com medo de ir para o umbral, só precisa ficar com medo de ficar teimando que está certo, né? Porque se você se arrepende sinceramente, você fala assim, espera lá, deixa eu baixar minha bolinha, o socorro vem na hora, senão Deus não existe. Não é isso? E aí a questão interessante, para nos dar força na batalha, é o seguinte, quando a gente lê Nosso Lar, e é interessante, fazendo só um adendo aqui, o Haroldo Dutra Dias, ele fala numa palestra, seu Geraldo, muito sabiamente, ele fala, a gente não presta atenção nas coisas, né? Olha o nome da colônia, Nosso Lar, ou seja, a nossa casa, é lá, nós somos de lá. Daquele lugar bacana, que todo mundo quer ir, né? Então, ele fala o seguinte, o que acontece quando os espíritos relatam em Nosso Lar a chegada na colônia? O que o espírito vê pela primeira vez? Quem lembra lá do livro, do filme? O que lembram os espíritos quando são socorridos na colônia Maria de Nazaré, no livro Memórias de um Suicida? O que é a primeira imagem que eles avistam? Chegou em Nosso Lar, chegou na cidade, vim caminhando. A primeira coisa que eu vejo, que eu verei, se Deus quiser, em breve. O que é a primeira coisa? Um grande muro. Olha que legal, olha que raciocínio bacana. Um grande muro. Mas então a cidade é cercada por um muro? É. Por quê? Para que não haja invasão. De quem? De espíritos que querem invadir. Quem quer invadir alguma coisa é porque não está respeitando o limite, não é isso? Então, olha, até no mundo espiritual tem isso. Então tá, quem está dentro das muralhas de Nosso Lar? Aqueles espíritos que já estão um pouquinho mais respeitadores, tranquilizados, né? Um pouquinho. E fora das muralhas, aqueles que ainda estão mais... exatamente. O que acontece de diferente do mundo espiritual para aqui o mundo material? Olha que raciocínio bacana e consolador. Lá, palavras, não me recordo agora qual livro, lá o joio e o trigo estão separados. Aqueles que já atingiram um certo nívelzinho de trabalho individual, de reforma, eles ficam no seu ambiente de aprendizado, digamos, dentro da colônia. Buscam se melhorar, refletir, estudar. Aqueles que ainda não caíram em si e não buscaram elevar o pensamento à força maior, ao Criador, ficam loucos, desnorteados, violentos, tudo por conta de culpa. E o que ocorre aqui no planeta, na vida material? Olha que interessante. Estamos todos misturados. Mas não, tenhamos a seguinte atenção, não somos trigo e os outros são joios. Não. Nós temos algo já de trigo, temos muito ainda de joio. Mas estamos todos misturados. Por isso, da questão tão complexa ainda da vida. Aqueles que já estão buscando se melhorar, estão aqui, junto daqueles que ainda não se preocuparam ainda em se melhorar. Para quê? Para dar a sua contribuição. Alguém conseguiria se melhorar se não houvesse alguém que o ensinasse? Alguém iria para a escola para ser alfabetizado se não houvesse alguém que já soubesse para ensinar-lhe? Não. Então, que nós tenhamos paciência diante das dificuldades, diante da dificuldade do parente que dá trabalho,
né? De nós, mas conosco a coisa tem que ser um pouquinho diferente, né? A indulgência para com os outros e com nós, mais seriedade, né? Nada de, amanhã eu resolvo. Não. Se eu percebi que está doendo, insistir nisso está causando dor, vamos procurar parar, né? A ideia é muito misericordiosa, e aí tem uma coisa que é muito interessante. Isso eu me lembro sempre do seu Geraldo, quando fala que a evolução não dá saltos, né? Olha, a natureza não dá saltos. Já prestaram atenção naquela questão, naquela frase de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala que reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, como Paulo, o apóstolo, vem dizer, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Olha o final da frase. Pelos esforços que faz para domar. Não é para extirpar. Eles sabem que a gente não consegue, de uma hora para outra, dormir hoje e amanhã, deixar aquelas coisas que a gente repete já há tantas encarnações, que lá no passado eram necessárias para a nossa sobrevivência e hoje não são mais, mas a gente ainda não se desvencilhou. A nossa inteligência, nosso sentimento ainda não deram conta de falar, isso eu controlo, não vou mais. Eles falam para a gente, domar. O que é domar? Controla, equilibra, não é extirpa. Concordam? Domar não é extirpar. Então, eles não estão pedindo para a gente mais do que é o possível, né? Estou buscando pensar, agir, pensar, sentir e agir para a imortalidade, ou seja, amanhã, eu já estou preocupado hoje que amanhã, na minha avaliação, a decepção que eu terei daqueles pensamentos, daqueles sentimentos, daqueles atos, eu já estou me preocupando com isso, porque o que a gente vai fazer quando voltar para o mundo espiritual é exatamente isso, passar com os sentidos mais abertos, uma avaliação sobre como foi a etapa. Então, a gente pode fazer isso todo dia, para chegar lá e a coisa ser mais tranquila. E, fazendo isso todo dia, a gente consegue, pela inteligência, verificar, separar o bem do mal, que ainda está em nós, e caminharmos para um sentido melhor. E aí, agora sim, encerrando, existe uma médica, a gente encontra no YouTube, vale a pena, gente, eu não sei qual é a religião dela, né? E nem tem que se dizer em religião, porque isso não importa, né? O importante não é ser espírita, o importante é fazer e buscar o bem. Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é uma médica geriatra e também especializada em cuidados paliativos. Procurem na internet, é uma lição muito maravilhosa de amor. E cuidados paliativos, são aqueles pacientes que já estão desenganados por uma doença que vai levá-los em pouco tempo ao desencarne, e ela, nessa especialidade, acompanha esses pacientes nos últimos momentos. E ela escreveu um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Por quê? Ela consegue perceber que o maior arrependimento que um ser humano pode ter é de não ser aquilo que ele veio para ser nesta existência. Eu desconfio que ela seja meio espírita, mas vamos deixar abaixo. Se ela, por acaso, vier a ouvir, com todo a respeito. Nos preocupamos muito em ter e não em ser. Né? Isso a gente está cansado de ouvir, mas a gente não pode cansar-se de se esforçar para se livrar disso, né? Ela fala ainda que, no final da vida, todos os pacientes, tenham sido eles muito duros, muito fortes, né, de gênio, entre aspas, muito forte, tenham tido a vida que tiveram, no final da vida, para eles, plenitude né? O céu para eles é expressar amor, se sentir amado, agradecer, perdoar, ser perdoado e falar tchau. Lindo, né? Tem que segurar para não chorar. Gente, então é isso. Essa frase, eu acho que ela explica tudo. Ela deve ser a nossa baliza, né, em todos os momentos. Que esse ser maravilhoso que nos abraça a todo momento, né, que nós ainda pedimos que Ele nos abençoe. Não, Ele está todo o tempo do nosso lado. A gente que não quer sintonizar na onda dele, né?
que Ele nos envolva e que lembremos dEle em todos os momentos, em todos os momentos felizes e nos momentos difíceis da nossa vida, porque Ele é realmente o caminho que nos traz a verdade e que nos diz: bem-vindos à vida. Em homenagem ao nosso querido irmão Virgílio, aquele que nós devemos tantos agradecimentos, e a pedido dele, vocês receberam nos e-mails de divulgação da palestra, palavras do Virgilião: que você tenha um Natal de luz, com bem menos Noel e muito mais Jesus. Um abraço a todos, Feliz Natal e muita paz.